Queridos amigos, que o Mestre Jesus nos fortaleça, nos envie os seus inspirados mensageiros para nos ajudar no estudo da noite. Alguém já disse sabiamente que é importante estudar Kardec para entender Jesus. E nós somos convencidos disso. É muito difícil entender com profundidade e amplitude os ensinos do Evangelho sem as luzes da doutrina espírita. No capítulo 12 do Evangelho de Lucas, o apóstolo lembra uma afirmação do Mestre: guardai-vos da avareza, que é o nosso estudo da noite. Quando nós ouvimos falar de avareza, então nós logo imaginamos aquele homem muito rico e que vive de maneira mesquinha para não gastar o dinheiro que possui. E aí eu faço uma pergunta a nós mesmos: será que Jesus desceria das constelações para vir reencarnar entre os homens de carne e osso do planeta Terra, para emitir um conceito capaz de ilustrar, de orientar apenas alguns poucos bilhardários que equivocadamente guardam os seus tesouros em pesados cofres, em prejuízo deles próprios, para não falar dos que os cercam? Eu quero crer que todos os companheiros aqui presentes conhecem aquele caso que André Luiz chamou de Daniel, caso Daniel, que era um rico fazendeiro e que você chegava naquela grande propriedade e via cercas caindo aos pedaços, pastos abandonados, a própria grande casa da fazenda precisando de muitos consertos, se não derrubar para construir de novo. E o Daniel se trancava num grande escritório, num grande prédio da casa da fazenda, e abria o cofre e ficava se deleitando com as imensas fortunas ali guardadas. Os filhos não iam à escola porque a escola custava dinheiro. Vivia-se na propriedade numa pobreza extrema. Imensas terras ao abandono, sem qualquer serventia do ponto de vista econômico. E os espíritos obsessores traziam para aquele local usurários desencarnados, para que com os fluidos desses onzenários ali mais se agravasse aquela situação de miséria. Mas aquela é uma situação especial. Quando Jesus nos deu a sua mensagem, aguardai-vos da avareza, capítulo 12 de Lucas, o mestre não queria focar as exceções, mas sim a regra. É sem dúvida, como dizem aqueles sábios companheiros mais velhos da doutrina, estudar Kardec para entender Jesus. Quando nós julgamos que o conselho do mestre se destina aos latifundiários avaros, sutilmente nós estamos evitando a nossa responsabilidade que cai feito uma luva.
Nós imaginamos equivocadamente que somos pobres. Mas nós somos. Como eu não vou, eu não posso ser avarento, eu não tenho nada, eu sou pobre. Não é verdade. Nós somos muito ricos. Você quer ver uma coisa? Um bilhardário ficou cego e deseja comprar um par de olhos. Quem se arriscaria a vender os olhos a este homem rico? Quanto você cobraria pelos seus olhos? Quanto valem os seus olhos? Fortunas incalculáveis, você não venderia os olhos? Então não somos pobres. Conheço uma história de um literato que tinha um contrato com um jornal, mediante o qual ele tinha que, uma vez por semana, escrever um artigo para o jornal. Então, naquela semana, ele ficava buscando na sua cabeça um tema para escrever um artigo para o jornal. Então, ele sentou-se em sua escrivaninha, botou um papel de rascunho, pegou uma caneta e ficou com a mão assim, em cima do papel de rascunho, e pensando, e nada vinha à cabeça. E ele não conseguia escrever nada. Meu Deus do céu, o que vai acontecer? O que está acontecendo comigo? Onde é que está a minha competência de um literato? E ele olhava para a mão e a mão não escrevia nada. E depois de longas horas de sofrimento, ele ficou olhando a mão, e instalou uma luz. E ele escreveu o mais belo artigo, assinado por ele, o inolvidável Humberto de Campos, sobre a mão. Aí ele examinou a mão. Há quem diga que tem um M aqui, uns dizem que é de Maria, outros dizem que é de morte, né? E que nós temos impressões digitais, a falange, a falanginha, a falangeta, e toda a mecânica das nossas mãos. Quanto vale as nossas mãos? Nós vimos aquele caso triste na Alemanha, da talidomida, que crianças nasciam com cotocos sem mãos. Um caso assim, doloroso, chocante. Quanto valem as nossas mãos? Por quanto você venderia as suas mãos? Nenhuma grande fortuna vale as nossas mãos, vale os nossos olhos, valem os nossos ouvidos, o nosso olfato, o nosso paladar e os nossos pés. Não tem coisa mais feia no corpo humano do que os pés. Mesmo quando bem cuidados, não é isso? Aquelas pessoas chiques que vão lá no salão fazer os pés, né? Os meus não precisam fazer porque eu já nasci com eles, já foram feitos desde cedo. Mas é um sujeitinho que nos leva onde nós queremos, os nossos pés. É fantástico. Uma palmilha tão pequena consegue suportar um corpo de às vezes 2 metros de altura, que nos permite correr. Nas Olimpíadas, fazer 100 quilômetros em menos de 10 segundos. 10 metros por segundo. Fantástico. Os atletas olímpicos, com os pés. Então, meus amigos, nós somos seres majestosos. Então, não somos pobres. Temos muito, mas muito a dar. Era justamente este o ponto que o Mestre nos adverte. Guardai-vos da avareza. Meus amigos, nós temos uma pequena cultura, mas há aqueles que não possuem cultura nenhuma. Nós temos alguma pequena generosidade, mas aqueles que são míopes da generosidade. Então nós temos muito para dar, muito mais para dar do que para receber. Olhamos o que nos cerca
Quanto nós pagamos pelo oxigênio que respiramos? Absolutamente nada. Mas inteligências que não podemos imaginar fizeram com que toda a flora planetária transforme o carbono em oxigênio para sustentar a nossa vida. O mundo vegetal se alimenta do carbono e nos devolve o oxigênio. Sem ele, nós não existiríamos. Então, meus amigos, quem são os avaros do mundo moderno? São as pessoas que vivem para si, que vivem exclusivamente para os seus interesses pessoais, e que são incapazes de legar qualquer esforço ao seu próximo, em todos os campos da vida. Meus queridos amigos, preste atenção. O Criador infinito nos fez a nós, seus filhos, como seres interdependentes. Nós dependemos um dos outros. Nós precisamos do suporte dos que nos apoiam. Nós comemos uma comida que não plantamos, que não cozinhamos. Nós vestimos uma roupa que não confeccionamos. E nós recebemos dos que nos cercam todos os apoios. É o apoio físico, é o apoio alimentar, é o apoio afetivo. Nós sentimos fome de amor. Se alguém disser que não, eu gostaria que alguém dissesse que não tem vontade de amar e de ser amado. Nós temos uma carência afetiva. Desejamos amar, doar os nossos sentimentos e receber dos que nos cercam essa afetividade. Então, meus queridos, nós temos muito para dar. Nós somos muito ricos. E não cabe nas leis divinas o isolacionismo, a falta de cooperação com os seus semelhantes, vivermos exclusivamente em causa própria, é a avareza citada pelo Mestre. No capítulo 12 de Lucas, guardai-vos da avareza. Jesus, ele próprio dizia que o Filho de Deus não tem uma pedra para reclinar a cabeça. Então Jesus materialmente não tinha nada, mas ele mudou a história da humanidade. Foi aquele espírito que mais doou à humanidade sem nada receber, sem nada possuir materialmente. Meus queridos amigos, nós lembramos aos companheiros que existem instituições espíritas que lutam com grandes dificuldades. Tomaria a liberdade de citar aqui o Lar Escola Caiba Schutter, que fica no bairro do Morumbi, na rua Francisco Preto, número 213. E aqueles companheiros recebem aquelas roupas que estão entulhando o seu guarda-roupa. É muito engraçado o nosso guarda-roupa. Nós temos o costume de guardar roupa velha, na verdade. Aquelas roupas que já saíram de moda. As damas, as mulheres, são as terríveis vítimas das modas, do fashion. Agora, a gola já não é mais de 2 centímetros, é de 4 centímetros. Aí a mulher abre o seu guarda-roupa, eu estou sem roupa, então corre para o shopping para comprar uma golinha mais larga, porque está na moda. Então a indústria fashion persegue o mundo feminino de maneira cruel.
E as mulheres são muito sensíveis a isso. Lutar contra as tendências da moda é coisa para lá de difícil. Então, meus amigos, estou fazendo aqui esse marketing do Lar Escola Caiba Schutel, porque lá se recebe donativos, especialmente no seu guarda-roupa. Eu duvido que aqui nesse recinto não tenha alguém que não tenha uma roupinha velha no guarda-roupa. Duvido. Pode não ter nova, na moda, quente, desfilante, mas aquelas roupinhas passadas, porque roupa é assim. Quando ela é nova, é uma maravilha. Só que aquilo dura um tempo curto. Aí uma roupa passa a ser roupa semi-nova. Só tem um detalhe. As roupas semi-novas são imortais. Elas ficam no seu guarda-roupa anos a fio. Então lá no Lar Escola Caiba Schutel, nós recebemos essas roupas semi-novas. E há um grupo de finas damas, senhoras distintíssimas, que fazem uma seleção. Isso aqui está ótimo. Então é para uso das crianças da casa ou dos servidores da instituição. Número 2, temos um bazar, onde as coisas são vendidas para oferir recursos para a casa. Meus amigos, vamos falar em números redondos, a casa tem 80 crianças. Todos nós aqui, eu vejo nessa sala, quantos pais aqui estão? Quanto custa um filho? Manter um filho? Cá para nós, uma nota preta, certo ou errado? Um filho é caro. Porque ele precisa de dentista, ele precisa de médico, ele precisa de café, almoço e janta, ele precisa de escola, ele precisa de roupa. E tudo isso custa muito dinheiro. Agora vocês imaginem 80 crianças nessa situação. É um sorvedouro de dinheiro que não tem tamanho. É necessário que aqueles heróis, aquelas heroínas que fazem a casa, se valham da colaboração dos amigos. E essas roupas que são doadas, calçados, aquele grupo de pior condição, então é feito o bazar da pichincha. E tem pessoas que levam, por exemplo, sandália havaiana sem a tira de cima, de grande serventia, não é isso? Então fazer o que, se não lançar ao lixo as coisas imprestáveis que as pessoas não tiveram coragem de jogar no lixo da sua casa? Entretanto, amigos, há almas generosas. Eu conheço, uma dama que é uma modista de primeiríssima linha, de padrão internacional, que tem casa na Suíça. É uma pessoa que não precisa de nada pelas suas posses, e que confecciona roupas assim, de causar inveja a Gisele Bündchen. E ela faz aqueles conjuntos de roupas belíssimas para a criança e doa ao orfanato. Dá tudo, dá o tecido, dá os aviamentos, dá a sua mão de obra. E faz a festa da criançada, especialmente das meninas. Então, meus amigos, há instituições nobilíssimas esperando a nossa boa vontade. É por isso que Jesus chamou a nossa atenção. Acautelai-vos da avareza. Mas a avareza tem uma quantidade enorme de feições. Certa feita, foi doutrinado no centro espírita um espírito de um intelectual que foi trazido das zonas inferiores onde ficavam os avaros. E ele estava a revoltar, mas como? Eu fui um homem pobre. Você já viu um professor rico?
Eu lutei muito, me aposentei, vivi de miséria, e como eu sou um avaro. Então o espírito doutrinador disse: meu irmão, você foi um grande intelectual, tinha muito saber, entretanto, não legou esse saber a ninguém. Foi o avaro da cultura, aquelas pessoas que acumulam grande saber e não são capazes de serem uma lanterna para os que andam nas trevas da ignorância. Aqui nos nossos DVDs, de número 20, a palestra número 3, ela nos foi trazida por Efraim. Eu sugiro aos amigos, os que possuíram o disco, número 20, chegue em casa, põe e assista a palestra terceira do disco 20. E ele nos fala de Maria de Magdala. Ele conta a sua história. Ele foi um homem rico, foi um judeu muito rico, e que viveu para os seus interesses comerciais exclusivos. Maria de Magdala converteu-se ao cristianismo, conheceu Jesus, e ele a libertou de 7 obsessores, como nos conta o Evangelho. Então Jesus foi crucificado. Maria de Magdala foi procurar os apóstolos, mas ela não foi recebida, não teve a aceitação da comunidade apostólica, porque o seu passado comprometia a sua imagem. E Pedro, que ia mudar-se para Roma, ela disse: Pedro, leva-me contigo, Pedro. Pedro, eu quero ser boa, Pedro. Me deu a oportunidade. Disse: não posso, Maria. Eu tenho um espinho na carne e tu és mulher. Então Maria deixou a casa de Pedro, banhada em lágrimas, um sofrimento profundo. Ela conheceu Jesus. Ela foi a pessoa a qual Jesus apareceu pela primeira vez após a sua desencarnação. Ela foi falar com os apóstolos: eu vi o Senhor ressuscitou e me apareceu. E os apóstolos: mas como? A ti? Afinal de contas, quem és? Tu és a mulher de ninguém ou a mulher de todos? A tua presença nos envergonha. E Maria saiu pelas estradas banhadas em lágrimas. E Jesus lhe surgiu como um estranho e disse: mulher, tem de bom ânimo. E mais à distância, Maria vislumbrou um grupo de homens. E ao vê-la, eles perguntaram: mulher, vimos procurar Jesus. Onde está Jesus, mulher? Ela disse: oh, vós sois do vale dos imundos, vós sois leprosos. Vieram procurar Jesus para que ele vos limpe das lepras. Sim, mulher, ele deve nos libertar. Podemos pagar. Ela disse: impossível. Impossível porque mataram Jesus. E aqueles ancenianos entraram em desespero, batiam com as cabeças, puxavam os cabelos, rasgavam as próprias vestes e desejavam partir, ameaçaram ir embora, e ela disse: esperai. E eles pararam. E nesse momento, Maria de Magdala foi influenciada pessoalmente pelo Mestre. Ela falava, repetindo as inspirações contundentes do Senhor, e começou a falar numa linguagem que eles sentiram um grande alívio nos seus sofrimentos.
ela falou de Jesus, com todos os seus milagres, das suas lições, da sua renúncia, do seu desejo do bem. Então aqueles rancenianos selaram o animal e Maria, por toda a sua beleza, porque ela era uma mulher encantadora, Maria se transferiu para o Vale dos Leprosos, o temível Vale dos Leprosos, pelas leis férreas da época. E ali dedicou o resto da sua vida a pensar as feridas dos doentes, a enfermagem daqueles sofredores, durante anos. E era assim, chocante ver-se aquela mulher belíssima, cuidando daqueles moribundos. Ela mesma cavava as covas dos que morriam e fazia um sepultamento com os valores do cristianismo. E quantas vezes ela reunia aqueles magotes de sofredores para falar do Cristo e transmitir-lhes o entusiasmo pela vida. Aquela mulher antiga de Magdala, rica, a casa de Maria era um verdadeiro portento. Para ali fluíam os ricaços da época para as noites de orgia. E Maria ganhava muito dinheiro, servia altas refeições, possuía uma equipe de jovens sedutoras, as mais belas da região, para servir aos que podiam pagar. Agora, no Vale dos Imundos, ela era uma sombra daquilo que foi no passado, porque ela tinha um papelzinho, uma memória escrita por Lucas, justamente o capítulo 12, guardai-vos da avareza. Maria se desfez de todos os seus patrimônios, como fez Efraim, que nos trouxe a sua memória e que está no capítulo, no disco número 20, dos trabalhos realizados pela casa. Passaram-se os anos e um belo dia Maria raspou o braço ao cuidar de um enfermo e aquela pedra que lhe raspara o braço não lhe causou dor alguma. Ela quebrou um vareto, enfiou no braço, dor nenhuma. Então ela concluiu que estava leprosa. O seu corpo, aos poucos, enchia-se de manchas violáceas e ela lançou seus joelhos ao chão, ergueu os braços ao céu. Obrigado, Senhor. Este corpo que tanto pecou há de pagar nas próprias carnes a sua vida pregressa de loucuras e devassidões. Então Maria de Magdala, que foi rejeitada pelos apóstolos, que nós, cristãos modernos, recebemos com reticências, porque ela era uma meretriz. É aquela que teve a chancela de meretriz, foi meretriz, hoje é ex-meretriz. Porque não temos ainda o desprendimento de compreender os valores humanos. Passaram-se os meses e Maria apodrecia em vida, até o momento em que ela, não resistindo mais, entregou a sua alma a Deus. Num ato piedoso, os leprosos do vale a sepultaram dignamente e oraram por ela.
Mas eis, amigos, que ela surge na pátria espiritual em belíssimo jardim de encantos mil para ser recebida pessoalmente por Jesus. Aquela que do fundo de um abismo de opróbrio lançava-se a maior das vitórias, que é a vitória do Espírito sobre a matéria e suas paixões. E Maria, aos braços de Jesus, deslocou-se para as regiões siderais da suprema felicidade, para gozar na pátria celeste as alegrias do dever cumprido, naquele instante que ela teve a coragem de livrar-se do egoísmo e deixar de ser aquela mulher vil, fescenina, mercantilista, e com Jesus dedicar-se à dor do próximo. Então, meus queridos amigos, todos nós temos algo a dar de nós mesmos, em toda parte, aqui nesta casa, neste templo. Há oportunidades para todos nós espíritas, se quisermos deixar de lado a nossa avareza espiritual. Há sempre um lugar no coração do Senhor, esperando pela nossa boa vontade. Eu duvido que os diretores da casa não possam oferecer uma oportunidade de trabalho aos companheiros que assim o desejarem. Agradecemos a inspiração do nosso amado Efraim, que nos traz nessa noite as suas memórias, e convidamos os amigos a reassistirem os seus comentários completos no disco a que nos referimos. Que Jesus nos guarde, nos dê sua paz,